Hello, my students! E agora, para a terceira parte da nossa aula, a gente vai fazer um reading exercise, ok? Eu conversei com vocês sobre a importância de melhorarem o reading, praticarem mais reading skills at home. Lembra que vocês tinham que selecionar um site, algum artigo para vocês começarem a fazer a leitura em inglês? Yes? Ok, primeiro era dos tópicos que vocês gostavam mais, remember? Then we had one class where I gave you the steps, what you had to do and the chronogram you had to follow. Remember? Okay. So now this class is based on these reading techniques. Guys, e às vezes eu acho que com o cronograma que vocês têm, e eu sei que às vezes fica difícil colocar o reading English, ok? Or reading articles in English. Por isso que eu separei essa atividade para a gente fazer, ok? So I have a PowerPoint presentation. Vocês vão ver que vocês receberam já esse reading activity, ok? Eu vou mandar junto com a nossa aula, ok? So I have a PowerPoint presentation I'm going to share with you. We are going to discuss, we're going to see the exercises, and then you will have your homework, ok? You don't have this information on your book, ok? Porque eu acho que vocês têm que começar a fazer um outro tipo de leitura. Eu quero que vocês... Remember I told you to read... Lembra que eu falei para vocês lerem mais contos, poesias, poemas in English and so on? I know it's difficult to find, so slowly we're going to start reading those, okay? Okay, so I'm going to share the screen with you where I have the PowerPoint presentation somewhere, okay? Let me see where I can find this. Guys, what I want you to do, olha só, durante esse nosso exercise, I am going to, enquanto eu estou passando para vocês, a gente está fazendo a aula, vocês vão ter que parar, ok? Vocês vão ter que parar para a gente conseguir também fazer os exercises, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês pararem a aula e daí a gente faz os exercises. Ok? Do you understand this part? Então, guys, durante essa explanation, vocês vão ter que parar a aula, fazer os exercises, and then you continue, so on. Espero que vocês parem mesmo, façam os exercises e continuem, certo? It's very important. So, we are going to do this reading exercise, reading a script. What I have here. There is a book, which is Anne of Green Gables. Okay, this is the name of the book. Anne of Green Gables. This is the summary. Guys, esse livro é onde foi baseado the sitcom Annie with an E, okay? Or Anne with an E. Que vocês provavelmente já assistiram no Netflix, ok? Parte desse exercício a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o reading desse summary do book, depois a gente vai comparar com o summary, com o resuminho que aparece no Netflix, e depois vocês vão fazer a leitura do script, ok? Claro, guys, que é uma partezinha curta, tá? A partezinha que eu peguei do script que vocês têm que ler, na verdade, são 6 minutos de vídeo. Então, a gente vai fazer o seguinte, os steps, ok? A gente vai ler esse summary que é o do book, depois a gente vai ler o summary do sitcom, yes, da série, ok? Depois vocês vão ler o script, aí o script está em anexo, eu não coloquei aqui na apresentação, right? E depois vocês vão fazer os exercises. Os students que ainda quiserem, eu acho que é bem interessante assistir o vídeo também, ok? So let's start step by step, okay? So here we have, this is the summary of the book. Anne of Green Gables is the story, here, is the story of a young orphan girl, Anne, okay, who is mistakenly delivered to an older couple looking to adopt a boy to work on their farm in Avonlea on Prince Edward Island. After the couple meets Anne, they decide to keep her. Anne soon makes her home on the farm called Green Gables.
and her spirited nature charms the couple who begin to see her as a daughter. Anne struggles to adapt to life in Avalon and often finds herself in conflict with her adoptive mother and other local women, as she has trouble acting like a proper lady and abiding by standard rules of etiquette and social expectations. For example, she shouts at one of her neighbors, Miss Rachel Lynde, after she's mocked about her red hair. Anne is known for her vivid imagination, melodrama, and romanticism, often making up extravagant stories and scenarios. Read again, read carefully. Why I wanted us to read together this part, ok? Porque eu quis ler junto com vocês essa parte, porque esse daqui é o sumário do book, ok? And the book and the sitcom is based, e o script que a gente vai ler é baseado nesse book. So I wanted to create an image of this Anne girl, ok? Eu já queria que vocês tivessem uma ideia da Anne, como essa girl, de onde que ela vem, ok? Where is she going to live, and so on. Now, take a look. Here we have, so the sitcom, and with an E, is based on this book. The episode we are going to discuss is episode number 1. The title of the episode is Your Will Shall Decide Your Destiny. Okay? Por isso é que eu li antes a história da Anne para vocês já saberem algumas características da Anne. Okay? What are important characteristics? I'm going to go back here. Okay? Read again. What are the important characteristics of Anne here? Okay? Quais são as importantes características aqui que vão ajudar vocês a traduzir? Eu quero que vocês traduzam the title of this episode. Okay? So this is activity number 1. You have to translate the title. What is this? Your will shall decide your destiny. Okay? Exercise number 1. Stop, write down, e depois vocês têm que me mandar uma foto, okay, guys? So write down all your answers, and when you finish the class, send me your notes. Okay? Good. So exercise number 1. Translate this. Now, and with an E, no Netflix, ok? Eles colocam o resuminho assim. A bungled message brings spirited Orphan and Shirley to Green Gables, where unmarried siblings, Matthew and Marilia Cuthbert, are waiting for a boy. Finish, ok? Esse é o resuminho que o Netflix dá. É um resumo bem diferente do anterior, right? But you can see the different vocabulary and the different words they use. So what I want you to do, exercise number 2. You have to write down on the glossary these three words, okay? Bungled, spirited, and siblings, okay? You have to write it down on your glossary. Guys, essa scene que eu passei para vocês, o script, ela tá no episode number 1, okay? The name was before, Your Will Shall Decide Your Destiny. And the scene está entre os 6 minutos e os 12 minutos, ok? Não assistam ainda. Façam o exercise, leiam o script, que é bem interessante, e depois vocês assistam a cena. Por quê? O que eu quero praticar com vocês aqui? Eu quero praticar a leitura e que enquanto vocês estejam lendo, vocês já consigam imaginar, ok? Eu sei que é difícil a gente fazer a leitura em inglês. Quando vocês estiverem lendo os textos da nossa famosa URGS, yes, it's important. É muito importante que enquanto vocês estiverem lendo, vocês consigam imaginar. Por quê? Lembra nos outros vídeos que eu já passei para vocês, as techniques? Os alunos que conseguem imaginar conseguem duas coisas. Vocês conseguem entender melhor, com certeza, mas principalmente lembrar também aonde que está a resposta.
no texto. E eu sempre digo para voltar no texto, ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer esse exercise onde vocês vão ler o script com o intuito disso. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês criem a cena na cabeça de vocês. Right? Eu sei que é difficult reading in English, por isso que a gente vai começar assim. Eu acho que é um exercise bem interessante. Façam, guys, realmente. Ok? Good. So, the exercise number 2, you have to put those words on the glossary. Okay, so then you have attached with your class, you received the script of this episode. This script describes the scenes and the character lines, okay, during the movie. Read it carefully and try to imagine the story, the scene, and the characters, okay? Você já tem uma ideia de como é a Anne, por aquelas characteristics, okay? On the script, they put the scene, mas a scene é muito curtinha, eles não descrevem a scene, but, okay? You have more or less an idea what the scene is about, okay? Read it carefully and try to imagine. Agora é a parte que vocês pausam, leiam o script que está em anexo, tentem entender, tentem imaginar o que está acontecendo na cena. Se for necessário, leiam 2 vezes, no problems. Lembra que agora nós não estamos preocupados com o tempo, ok? Vocês vão chegar na fase de ter que ler rápido. Agora a gente não está preocupado com isso. Eu quero que vocês realmente picture the scene, ok? Good. Pausa lá o vídeo, faz a leitura, and then you come back. Como se fosse a nossa aula normal, ok, guys? So, it's nice, isn't it? Yes, and it's not so difficult to understand. That's why I chose this one, ok? Eu peguei esse daqui porque ele realmente não é tão difícil. Vocês podem ver que tem vários adjetivos, ela caracteriza, ela descreve bastante, mas não tanto, ok? Vocês sabem que quanto mais descritivo é, em inglês, principalmente, vai ser mais difficult. Por quê? Vai ser mais vocabulary. Então, a gente vai fazendo aos poucos, right? So, exercise number 1. According to the text, voltando ao script, ok? Eu quero que vocês me digam, na verdade, esse já é o exercise number 3, né, guys? Mas, ok. Então, voltando ao script, eu quero que vocês me digam o significado dessas expressions. Lá no script, vocês tinham essas expressions em negrito, right? So, now you have to go back, according to the text, e escrever o significado. Pode escrever em português, no problems, ok? De acordo com o texto, isso significa... Tananã. Eu não quero literal, eu não quero tradução. Eu quero que vocês descrevam o significado dessas expressões, ok? Number 1, more scope for the imagination. Letter B, give her over to my charge. Gave her over to my charge. She's got a tongue of her own. I love this one. I'm aware that I'm not much to look at. You are a sight for the sore eyes. I am ecstatic beyond measure. Okay? A, B, C, D, E, and F. Copy the sentences, ok? Copiem essas sentences, essas expressions, na verdade, e de acordo com o texto, o que elas significam. This is the exercise, ok? Good. Guys, ali a mesma coisa. Pausa, faz o exercício, and then we continue. So, essa parte eu quero que seja feita em português, porque a gente vai misturar o português com o English, ok? So, responda as questões com base no texto e justifique as respostas com as devidas expressões em inglês apresentadas no script. Number 1, como ela se descreve? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam. Ela se descreve sendo assim, 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 assim. According to the text, quais as palavras que ela usa para se descrever? Ok? Então, primeiro vocês vão dizer em português como ela se descreve e depois sim, vocês vão para o script e peguem aquelas words, aquelas palavras só que ela usa para se descrever. B. Qual a imagem que ela tem do casal e como ela os descreve? Como ela descreve esse casal? Ok?
Qual a imagem? A imagem dela é que eles são assim, 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 ela descreve de tal forma. Ok, according to the text, não. Ok? Depois de passar muito tempo pensando, como ela acha que ela se deve se comportar na casa deles? Ok? Aqui eu quero que vocês interpretem. Ela acha que ela se deve se comportar assim, 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 por quê? Ok? Aqui fica aberto para vocês me dizerem por que ela acha que deve se comportar assim. Okay? Tem uma cena que ela fala da árvore, remember? Então, como ela descreve essa árvore e qual a metáfora que ela usa para descrever a árvore? And the last one, como ela está acostumada que se refiram a ela? E por que ela usa tais palavras? Ok? Por que ela tem o costume de usar aquele tipo específico de palavras? Ok, my friend? So, I know it's a lot of exercise. Ok? Eu sei que vocês vão ter bastante exercícios, ok? Eu sei que esses exercícios, eles podem ser um pouco mais difficult. Ok? Eu sei que pode ser um pouco mais difícil, mas, guys, lembrem, a gente tem que começar a fazer a leitura em inglês. Eu quero que vocês leiam mais e vocês podem ver que foi um texto diferente, né? Então, eu quero que a gente se acostume a fazer leituras desse tipo, ok? Então, é very important that you do the exercise, you send to me your answers, you send to me your questions, ok? And let me know. E depois me digam o que vocês acharam desse tipo de leitura, se foi fácil, se foi difícil, se vocês já estão acostumados ou não. Ok, my friend? If you do have any questions, if you do have any problems, get in touch. Okay? So, hope you liked this different kind of class, and I'll talk to you soon. Bye-bye.